Bom dia, quarto ano. Hoje é segunda-feira. Nós estamos iniciando mais uma semana de aula, a segunda semana de aula aqui no nosso mês de agosto. Hoje, dia 10 de agosto, e nós iremos iniciar a semana com o componente curricular de língua portuguesa. Hoje nós iremos estudar e explorar o gênero textual conto. É um gênero que vocês já conhecem, que você já tem um pouco já de intimidade, um pouco já de conhecimento, então não é algo novo. Porém, nós iremos estudar um pouco mais sobre ele e explorar também as características e finalidades desse gênero textual. E nós iremos estudar também o texto O Porquinho Feio. Esse texto, pessoal, vocês irão localizar no livro do Pike, aquele caderno de atividades do Pike Rosa, o volume 2. Muito bem. Então vamos lá, querido estudante. Nesta aula, nós vamos estudar o gênero textual conto. Então fique muito atento, gente, muito atento a esse vídeo que eu estou gravando para vocês. Muito atento também ao que eu irei falar, as características que eu irei apontar e prestem bastante atenção na finalidade. Então vamos primeiro às características do gênero conto. Como é que eu sei, como é que eu reconheço esse gênero textual? Como é que eu sei que aquele texto que eu estou lendo vai se tratar de um conto? Então, primeiramente, o conto é um texto narrativo do gênero literário. Ou seja, é uma obra literária, ele é criado por um autor. Não é algo que aconteceu de verdade, mas é algo que está no imaginário. Um autor, ele pensou naquela história e daí ele criou aquela história ali. Então é algo criado. Portanto, também, pessoal, é importante a gente lembrar que os contos, eles são textos que são escritos em prosa. Ou seja, eles irão ser estruturados em forma de parágrafos. Ele tem o foco em um fato ou em um determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção, ou seja, é uma história inventada. Foi como eu falei para vocês agora há pouco. O conto, ele se trata de um acontecimento que não aconteceu de verdade, é algo fictício, é algo que foi inventado. Ele possui também um narrador, que é quem conta a história, e um enredo. Ou seja, a história é dividida em começo, meio e fim. Então é importante a gente lembrar, pessoal, que os contos, eles são formados pelo narrador, que é aquela pessoa que conta a história. Ele não participa da história. E é importante a gente lembrar também que o narrador, ele precisa de travessão para falar? Não, ele não precisa. Como a gente aprendeu em sala, o narrador ele não vai precisar do travessão para falar. Já o personagem vai precisar. Então, onde tiver fala de narrador, não tem travessão. Onde tem fala de personagem, a gente sabe que é fala de personagem porque tem o travessão ali no início do parágrafo. Estão lembrados disso? Então, agora que a gente falou sobre o narrador, vamos agora falar um pouco mais sobre o enredo. O enredo, na verdade, seria o assunto do texto. O que aquele texto está tratando? Isso é a gente fala enredo para textos que são fictícios, principalmente os contos. Então, o enredo de uma história, ele é composto por três passagens. O começo, que geralmente é o início, como a história vai iniciar. E vamos lembrar que por se tratar de contos, o começo ele geralmente ele vai dizer o lugar que a história está acontecendo, o tempo que a história está acontecendo, pode-se ser apresentados os personagens. Nós iremos ter também o meio da história. No meio é onde vai surgir a problemática, o problema, o que é que está acontecendo, os conflitos. E também nós iremos ter o fim. Já o fim, nós iremos ter a conclusão daquela história, a solução dos problemas. Também chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, o início da história, o começo, pode ser chamado de introdução, o meio pode ser chamado de desenvolvimento e o fim pode ser chamado de conclusão. Mas, professor, vocês podem me perguntar, como é que eu vou saber onde é a introdução, onde é o meio e onde é o fim da história? Pessoal, vocês podem identificar por meio de parágrafos. O primeiro parágrafo, ele sempre vai ser o parágrafo da introdução. O último parágrafo sempre vai ser o parágrafo da conclusão. E os parágrafos que ficam no meio são os do desenvolvimento, que pode ser 2 parágrafos, pode ser 3, não tem erro. Então vamos lá. Os contos eles também apresentam personagens, espaço e tempo,
foi o que eu falei para vocês também agora há pouco. Esses elementos, eles estão presentes geralmente no começo da história. Possuem um clímax, que é o momento mais importante da história. Então vamos lá. O clímax, ele vai aparecer no parágrafo do desenvolvimento. O parágrafo que está perto de ir para a conclusão. Então, o parágrafo do clímax seria o penúltimo parágrafo. Aquele dali vai ser o parágrafo mais emocionante, porque ele vai começar a revelar as reviravoltas ou algo que vai ser surpreendente, que vai te surpreender. Aquela história ela pode ter uma reviravolta louca e ela pode tomar um fim que você não imaginava que iria ter ali. Nós temos também o elemento conflito. O conflito ele é sempre resolvido no final. Então, pessoal, nós podemos pensar também o seguinte, que o primeiro parágrafo ele vai tratar dos personagens, espaço e tempo. O parágrafo do meio poderá apresentar o clímax da história, que é o momento mais emocionante dela. E o último parágrafo, que é o fim, traria a solução do conflito. Então, sabendo disso, qual é a finalidade do conto? Ou seja, para que é que o conto serve, professor? Gente, o conto ele tem a finalidade de expor histórias contadas por alguém. Relata fatos reais ou imaginários de forma rica e criativa, proporciona encantamento e diversão. Mas é importante a gente pensar também, pessoal, que os contos, eles são geralmente histórias fictícias, histórias inventadas, histórias que são do imaginário. E você, já leu muitos contos? Fale sobre eles com seu pai, com a sua mãe, e você pode também gravar um áudio para mim aqui no grupo, ou você pode mandar no privado. Ou, se preferir, pode também gravar um vídeo. Eu iria adorar. Eu adoro quando vocês gravam vídeos, pessoal. Então vamos voltar para cá para as explicações. Agora você vai ler o texto O Porquinho Feio. Tá lá no livro do Pike, volume 2, na página 7. Vocês irão respeitar, gente, um passo a passo. Primeiro, vocês irão fazer uma leitura silenciosa. Depois que vocês fizerem essa leitura silenciosa, vocês irão fazer a leitura em voz alta para seus familiares. Em seguida, você vai ver as características do gênero conto. E daí vocês já acabaram de ver nesse vídeo que eu fiz com vocês, nesse vídeo, aquele slide anterior. Em seguida, depois que você tiver posse do que eu falei sobre as características e a finalidade, vocês irão fazer a atividade. Responda oralmente. E em seguida, escreva no próprio livro de qual outras histórias você lembrou ao ler esse texto. Ou seja, você vai ler a história lá do Porquinho Feio e você vai responder de qual outras histórias você lembrou ao ler esse texto aqui. Você lembrou de outra? Qual outra história te lembra essa do Porquinho Feio? Você vai anotar no livro e você também poderá falar para mim. Agora, com o lápis de cor em mãos, pessoal, preparem o lápis de cor, porque eu irei pedir para vocês fazerem alguns bizus aqui no texto. Então vamos lá. Agora, com o lápis de cor em mãos, se você não tiver um lápis de cor, você pode usar um lápis comum, mas é interessante que eu utilize o lápis de cor para ficar bem bonito. Então vamos lá. Eu vou ler para vocês o que tem aqui nesse quadrozinho amarelo, né? Mas caso não fique claro no vídeo, não se preocupe, porque eu vou mandar a imagem no grupo e eu também irei mandar as orientações, o que se pede. Então vamos lá. Você irá circular o título do texto com lápis azul. Em seguida, você vai enumerar cada parágrafo com lápis de cor preto. Vamos lá, hein, pessoal? Eu quero ver quem vai acertar tudo que eu tô pedindo aqui para fazer. Você vai enumerar primeiro parágrafo, segundo, terceiro, com lápis de cor preto. Em seguida, você vai circular com lápis vermelho os animais da história. Sem repetir, não pode repetir. Por exemplo, se apareceu porco uma vez e apareceu de novo, você não vai circular o porco de novo. Circula o porco só uma vez. 4. Grifar o personagem principal com lápis de cor rosa. Quem é o personagem principal da história? Você vai grifar com lápis de cor rosa. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, gente, nos verbos de comando que eu estou pedindo. O primeiro foi circular com lápis de cor azul o título.
Depois, enumerar cada parágrafo com lápis de cor preto. Terceiro, circular com lápis de cor vermelho os animais da história, sem repetir. E agora, gente, é para grifar, não é circular, é para grifar. É aquele tracinho que bota embaixo da palavrinha. Você vai grifar o personagem principal com lápis de cor rosa. E por fim, ou aliás, por quinto, você vai circular o final da história com lápis de cor laranja. Vamos lá pro pessoal, que vocês lembram do que eu falei? O final da história é qual parágrafo? E agora, por fim, você irá grifar o autor do texto com lápis de cor verde. Então, pessoal, a atividade de hoje é só essa. Eu não estou pedindo ainda para vocês fazerem as atividades do livro, as questões do livro. Eu estou pedindo apenas para você fazer isso que eu estou pedindo para vocês. Lembrando que o texto ele está localizado no PAIC volume 2, a página 7. E é importante explicar para vocês também, gente, que vocês devem enviar fotos da atividade concluída no grupo ou no privado. Eu gosto de deixar o grupo privado aqui esclarecendo, porque eu acredito que fica melhor para quem entrar ver as atividades que tem para fazer. Então, ao final do dia, eu irei enviar para o grupo todas as atividades que eu recebi e eu vou fazer uma frequência de quem participou e de quem não pôde fazer. Caso alguém não possa fazer por conta de algum problema, por favor, justifique. Gostaria de esclarecer também que o João Gustavo, na semana passada, ele não pôde participar. A professora Rochélia, que está responsável pelas atividades do Gustavo, esclareceu que ela estava com problema de internet. Após a quarta-feira, o João Gustavo fez atividades de segunda e quarta-feira. Então, ele cumpriu todas as atividades dele. Ou seja, isso mostra, pessoal, que embora vocês não possam fazer a atividade do dia por algum problema, você pode fazer no outro dia ou depois, desde que você explique para mim, você justifique. Então, no mais, eu gostaria de agradecer. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau e bom dia.